Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar o Dr. Nelson Calandra, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Vamos conversar sobre o protagonismo do Supremo Tribunal Federal na atualidade brasileira, com o julgamento do chamado Mensalão. Então, doutor Calandra, o Supremo continua dividindo as opiniões. Como é que o senhor, agora nessa fase, já entrando na reta final do julgamento, encara esse protagonismo do Supremo? Quando um processo é julgado em primeira, que o Supremo chama de instância ordinária, primeira, única e última instância, é evidente que todos os debates sejam muito vigorosos, não só por parte da acusação e da defesa, como também por parte dos magistrados envolvidos. Então, a minha primeira palavra há de ser de reconhecimento ao exaustivo trabalho desempenhado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, a partir do trabalho desenvolvido pelo relator Joaquim Barbosa, às vezes muito enfático naquilo que coloca, nas suas divergências, mas isso faz parte de um processo de julgamento democrático. E ouvindo o voto do decano, ministro Celso de Mello, um dos grandes conhecedores do direito constitucional latino-americano e brasileiro, que colocou, vamos dizer, aquelas divergências, ele as alinhou e mostrou que elas não poderiam prevalecer. E traz uma posição equilibrada, uma posição que resgata do tempo do Império os compromissos do Brasil em sempre oferecer a todo aquele que é julgado em primeira, única e última instância a possibilidade de um reexame em matéria criminal. O ministro Celso de Mello, ele mostrou que nós, juízes brasileiros, não podemos decidir com o nosso coração, não podemos decidir com as nossas paixões pessoais, que nós temos que decidir de acordo com a tradição democrática da República Federativa Brasileira, que é aquela que foi escrita aqui nesta casa, no Senado, com o compromisso de que nós não olharíamos para o nome, para a cara de quem está sendo julgado, que nós olharíamos para o teor da acusação, para a prova construída e para o julgamento que nós devemos fazer. E eu trago, Armando, a minha experiência talvez de muitos ministros do Supremo não tenham o tempo que eu tenho de magistratura, o tempo que eu tenho de magistratura. São 32 anos, não é? E eu, muitas vezes, participando de colegiados maiores em número do que do próprio Supremo, nós julgávamos revisões criminais em 15 juízes na seção criminal, no antigo Tribunal de Alçada Criminal e no Tribunal de Justiça, na seção criminal. Eu me recordo que eu era relator de um processo, absolutamente convencido de que a minha posição era a melhor e a mais justa. Mas dá o 15º voto, que era um juiz vindo do 5º do Ministério Público, um dos mais rigorosos colegas, ele mostra que a minha posição estava vulnerável aos argumentos que ele trazia em favor da revisão criminal. E eu fui obrigado a mudar a minha opinião. E, no fim, eu e ele acabamos vencidos, porque a maioria entendeu que a posição já estabilizada, aquele meu primeiro relatório, é que deveria prevalecer. A jurisdição criminal realmente apaixona. Nós não estamos tratando ali com dinheiro, nós estamos tratando com liberdade e vida de pessoas. Então o senhor acha que foi normal o que se passou? Porque muita gente ficou com a impressão de que o julgamento foi muito politizado, que as paixões das ruas que terminaram dominando o recinto do tribunal, contaminando, digamos, o julgamento. O senhor discorda disso? Juízes são de carne e osso. É lógico, quando manifestações vigorosas na rua acontecem, qualquer pessoa que tenha provido os sentidos, ela vai perceber essa situação. Mas eu não digo que aqueles que votaram pela
inadmissibilidade do recurso, aqueles que rejeitaram o recurso de embargos infringentes ou que adotaram posições mais duras, tenham votado exclusivamente com base no clamor das ruas. Mas esse clamor das ruas é ouvido por nós, juízes. Mas nós temos que ter um compartimento no nosso coração que nos leve para a racionalidade, que nos leve para a análise fria. E, às vezes, surgem esses debates muito duros entre nós. E a população tem que entender que quanto maior o debate, mais democrático o julgamento. Eu fico muito triste quando eu vejo alguém, Armando, que coloca rótulos nos ministros do Supremo porque foram indicados pelo PT, pelo PSDB, ou por A, ou por B, ou por C. Quando um homem ou uma mulher assume o compromisso de se tornar um juiz, ele deixa o seu passado para trás, inclusive o seu passado político. Dali para frente, o seu compromisso é com a Constituição. É lógico que uns são mais rigorosos do que os outros, uns enxergam a coisa de um lado, as teses de um lado, né? Eu ouvi até falar da teoria do Klaus Roxin, da teoria do domínio do fato, né? Que é uma teoria trazida de tempos de vida autoritária na Alemanha, né? Tudo isso foi trazido à baila para dizer que cada brasileiro que viola a lei é responsável pela violação por ele cometido. Mas como vamos dosar a pena? Como vamos absolver ou condenar esses brasileiros? Nós dependemos de 11 inteligências exponenciais de todo o Brasil que o presidente da República ou a presidente da República indicou, e essa casa, depois de sabatinar, depois de examinar passado, presente e o futuro projetado desses brasileiros e brasileiras, disse: este pode ser juiz do meu país. Então, eu pediria à população que refletisse sobre esse modo apaixonado, muitas vezes, de colocar rótulos sobre aqueles que têm essa missão difícil de julgar. As pessoas não imaginam, Armando, como pesa sobre os nossos ombros. Temos que voltar para casa, às vezes a família, os filhos à espera, e nós nos trancamos no gabinete de trabalho, no escritório que todos nós temos em casa, para estudar, para reestudar, para falar, porque você, cidadão brasileiro, espera de cada um de nós uma resposta. Mas nenhuma resposta pode vir se eu não tiver independência, se eu tiver que decidir amedrontado, pressionado, se não houver um debate livre, principalmente no Supremo Tribunal, como ocorreu em relação a células-tronco, como ocorreu em relação ao feto anencéfalo, como tem ocorrido em vários temas, a demarcação das terras indígenas. Nós temos no Supremo Tribunal Federal grandes magistrados brasileiros, todos eles, cada um mais exponencial do que o outro, não é? E é o confronto dessas inteligências soberanas de grandes brasileiros é que produz o veredicto final. Então, é preciso dar um voto de confiança àqueles que esta casa concedeu dignos de sentar numa cadeira de ministro do Supremo Tribunal. E quanto à exposição provocada pela TV Senado, ou pela TV Justiça, na cobertura dos acontecimentos, dos julgamentos, quer dizer, há hoje até quem ache que essa exposição ela é demasiada e que os julgamentos talvez não devessem ser transmitidos diretamente. O senhor, como presidente da AMB, da Associação dos Magistrados, qual é a sua opinião sobre o papel da TV Justiça na cobertura desse julgamento? Eu estive com o meu querido ministro Marco Aurélio no momento em que foi implantada a TV Justiça, inclusive colaborei, ajudei, fiz o que eu pude e o que não pude para que isso fosse uma realidade. Eu acredito num milagre, Armando, chamado comunicação entre seres humanos. Eu acho que essas transmissões, elas, de algum modo, nos seduzem, às vezes, nós juízes,
não é? Porque esses holofotes, essas câmeras, elas têm um poder mágico de, muitas vezes, nos seduzir e até nos hipnotizar. Muitas vezes a gente pensa que virou Armando, que virou um grande jornalista brasileiro, mas nós não somos vedetes de televisão, né? A nossa fala é técnica. E eu acho que isso muitas vezes provoca até uma inflamação. Porque quando eu chego em casa, minha mulher vai perguntar para mim, tá vendo? Eu vi lá o que você falou, e você falou isso e falou aquilo. Nós acabamos, de algum modo, preocupados com a repercussão social daquilo que é dito através da TV Justiça. Mas Isso não pode gerar uma certa distorção, um certo vedetismo, um certo exibicionismo prejudicial até à prestação jurisdicional? eu acho que pode. Mas como toda novidade, né, nós temos que botar os filtros. Falava nestes tempos na Câmara Federal sobre o novo Código de Processo Civil, que a AMB participa, debate e colabora para que ele seja uma ferramenta de trabalho para cada juiz brasileiro. E eu falava da necessidade que nós temos de fazer um poder judiciário moderno. E o Brasil talvez seja o único país do mundo onde as sessões de julgamento não só são públicas, como também são transmitidas pela TV Justiça. E eu dizia aqui na Câmara, na Casa Vizinha, sobre a necessidade que nós temos de fazer o mais moderno, de olhar, abrir as cortinas do tempo e olhar para o futuro. Nós não podemos marcar uma audiência e o juiz ficar lá ouvindo 10, 12 testemunhas. Os americanos, e eu não sou nem um pouco americanista, né? Nós temos nos Estados Unidos da América o trial, quer dizer, quando um advogado vai apresentar uma causa, ele colhe previamente a prova através de um notário no escritório com a presença do advogado da parte contrária, desde que não seja um direito indisponível, como é matéria de família, etc. e tal. Ele colhe essa prova. Quando a causa chega em mãos do juiz, basta julgar. Então nós precisamos de modernidade. E essa publicidade dos julgamentos, ela tem um efeito maravilhoso de mostrar ao cidadão brasileiro como são decididas as causas, que pensam os ministros. Muitos brasileiros vão ficar até desiludidos, mas para que falar tanto? Podia resumir, porque tempo de televisão é contado em minutos, né? E os julgamentos não são editados, nem nada disso, é ao vivo e a cores. Mas isso pode trazer grandes lições, né? Para muita gente. Por exemplo, o Supremo editou uma súmula que disse, até criticada essa súmula, que disse que não tinha muitos precedentes, dizendo o seguinte: a polícia não pode abusar da algema. Quer dizer, algemar um réu durante um julgamento já induz a ideia de que ele é culpado. Então ele tem que estar escoltado se for uma pessoa perigosa ou se oferecer algum perigo, mas nós não podemos já traduzir para o jurado a ideia de que aquele réu que está ali sentado já é automaticamente culpado. Eu presidi o Tribunal do Júri em São Paulo e nós falávamos que a nossa escolta era invisível. Nem parecia que tinha escolta, o réu sentava ali com uma pessoa normal e era julgado desse modo. Então, são coisas da modernidade que o povo tem que compreender, os críticos também. Eu sei que muitos jornalistas criticam essa posição. Nós que não temos nenhum trato com câmera, holofote, com nada disso, muitas vezes podemos errar, mas errar é o começo do aprimoramento e do acerto. E, com base na sua experiência, quanto tempo ainda vai durar esse julgamento a partir da aceitação dos embargos infringentes? Eu acredito que nós teremos um julgamento rápido, porque nos embargos infringentes só
é discutido aquele ponto da infringência. Há aspectos, por exemplo, que estão nos embargos infringentes, de pessoas com uma participação de somenos importância, recebendo uma pena maior do que a pessoa que é o idealizador daquilo que é dito uma conduta criminosa. Então, como é que pode alguém que foi levar um recado receber uma pena maior do que aquele que seria o autor intelectual do delito de que é acusado? Então, são coisas que vão estar muito restritas aos pontos da divergência, e eu acredito que esse julgamento poderá levar aí uns 3, 4 meses de debate, né? Mas é um debate importante. Nós estamos passando o Brasil a limpo, né? Eu queria destacar o trabalho do ministro Aires Brito, que hoje já está aposentado, do ministro César Peluso, uma das grandes inteligências brasileiras, que começaram a protagonizar essa situação do julgamento da ação penal 470, o nosso chamado mensalão. Não vai virar pizza, aqui não é Bolívia, nós vamos O senhor acha que a sentença será aplicada já agora no transcurso dessa última fase, ou vai se esperar o final do julgamento lá daqui a 3, 4 meses para então ser decretada a eventual prisão dos condenados? Eu acredito que, publicado o acórdão, já há condição para quem não recorreu de imediatamente ser expedido o mandado de prisão. Eu queria lembrar que ainda há recursos possíveis. O habeas corpus, não é? É um dos recursos possíveis, não para substituir um recurso, mas para questionar determinada nulidade ocorrida no processo. É possível também a revisão criminal, porque num processo com milhares de páginas, muitas vezes pode haver uma referência errada. Tudo pode acontecer num julgamento criminal. Então, o fato de existir recurso não quer dizer que a pessoa não será punida, não é? Está aí o jornalista Pimenta Neves, que recorreu quanto quis, mas acabou encarcerado e cumprindo a pena. Agora saiu aí com uma medida de progressão de regime, mas isso faz parte do regime democrático. Nós, brasileiros, não aceitamos penas de prisão perpétua, pena capital. Isso contraria o espírito e a formação do brasileiro, né? O senhor acha, então, que como resultado final, o Supremo sairá, e a Justiça, o Poder Judiciário brasileiro, sairá engrandecido, ao contrário do que alguns hoje acusam de favorecer a impunidade, de estar politizado? Como é que o senhor... Eu acho que não existe esse risco. É natural que haja críticas, não é? Mas eu não posso, como presidente da AMB, que esse ano completa 64 anos de existência, e agora, nesse setembro, nós estamos aí com o nosso prêmio AMB de jornalismo, que homenageia Evandro Lins e Silva, um dos homens imortais para a cultura jurídica, para o jornalismo, para a magistratura brasileira, não é? Nós não podemos esquecer do exemplo de Evandro, tanto para o jornalismo, como para a magistratura, como para a advocacia. Nós não podemos deixar de considerar a opinião pública. Ela é importantíssima, mas nós não podemos abolir a vida democrática, porque vai demorar para julgar, porque o juiz pode ser influenciado ou influenciável politicamente. Vamos tirar os fantasmas do armário. Vamos considerar que nós temos instituições sérias, homens e mulheres probos e sérios, que trabalham, dedicam sua vida a isso. Hoje, um ministro do Supremo Tribunal, Armando, ele ganha um salário líquido de 14, 15 mil reais. Esse é o salário líquido de um ministro do Supremo Tribunal Federal. São homens e mulheres que, se quisessem, estariam aposentados no dia de amanhã ganhando 10 vezes isso, né? Mas optaram por dedicar a sua vida para servir você, brasileiro, brasileira. Então nós temos que dar esse crédito. E mesmo com esse temor
de que o Brasil seja o país da impunidade, e a AMB tem uma proposta para evitar esse tipo de coisa. Primeiro, nós não concordamos com foro privilegiado para ninguém. Se o juiz é bom para julgar o meu vizinho, ele tem que ser bom para julgar a mim mesmo, né? Então, nós não podemos fazer de foro especial para o presidente da República uma coisa tão ampla que até quem não é mais deputado, quem não tem nada a ver com a história da existência desse foro, acaba julgado pelo Supremo Tribunal Federal, trazendo um monte de problemas que não estariam aqui em Brasília, estariam no primeiro grau. Mas o senhor não acha que a autoridade no exercício do poder, ela fica mais fragilizada no sentido de virar alvo, às vezes, de processos ou de acusações sem nenhum sentido e que podem atrapalhar a própria gestão pública? Eu acho que sim. E é por isso que nós defendemos isso como exceção, não como regra, né? Uma boa parte dos réus do mensalão não são deputados, não são políticos em exercício que devessem ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal, né? Então, tudo isso traz demora no processo, pode resultar em impunidade e provoca todo esse frisson em torno do Supremo, que, como Suprema Corte de um país, tem que estar totalmente dedicado a resolver os problemas da constitucionalidade das leis e dos atos praticados por todas as esferas de governo. Ele não pode estar ocupado com julgar réus do Brasil inteiro, pura e simplesmente porque um dia foi deputado, um dia teve uma relação jurídica com a administração pública, vira réu do Supremo. Então, eu acho que isso é, vamos dizer, a grande distorção daquilo que deveria ser o foro privilegiado. E a AMB tem uma proposta concreta para isto. Que proposta é essa? Nós defendemos a PEC 15, criada aqui no Senado Federal, que diz que o veredicto de primeiro grau, confirmado em segundo grau, não há por que não ser executado. Não pode uma pessoa levar 20 anos para receber o produto de uma condenação. Não posso eu presidir um tribunal do júri, um julgamento criminal, Armando, e ao cabo de 5 dias de julgamento, réu apenado com 38 anos de reclusão, sai o réu pela porta da frente, porque ele só pode começar a cumprir a pena no dia que o Supremo Tribunal Federal julgar o último dos recursos cabíveis. Então, isto é impunidade. Isto é que provoca realmente uma sensação de intranquilidade da população. A PEC está tramitando aqui no Senado? Está a relatoria do senador Ricardo Ferraço, né? Ele que apresentou a PEC 15 aqui. Nós temos debatido muito na CCJ. Dizem até que daqui a pouco eu ganho uma carteira de senador, tanto que eu venho aqui. Mas eu venho ao Senado defender ao cidadão brasileiro, à magistratura que eu represento, porque eu não consigo entender, Armando, como é que nós podemos exercer jurisdição penal, que é a mais séria de todas, não é? Sem desfazer dos demais ramos, sem as ferramentas necessárias para tornar efetiva a punição das pessoas que sequestram, que matam, não é? E que cometem toda a série de desatinos e delitos. E, doutor Calandra, passando um pouco, mudando um pouco do assunto, deixando um pouco o Supremo, há muita especulação sobre ex-ministros que podem se candidatar. E muita gente critica isso. Por exemplo, dizem que o ministro Aires Brito e a ministra Eliana Calmon estão sendo convidados a serem candidatos. Mas como é que o senhor vê esse... E tem muita gente que critica, porque acha que isso pode, digamos assim, antecipadamente conspurcar a atitude do magistrado que eventualmente pode querer posar para a plateia enquanto ministro para depois virar candidato. O senhor, como presidente da AMB, o que tem a dizer a esses críticos? Eu fico
tranquilo para responder essas críticas, porque eu digo o seguinte: o fato de um magistrado ser protagonista de um dos poderes do Estado não o despe da condição de cidadão. Se ele, depois de fazer tudo que a gente faz durante 45 anos dentro do judiciário, resolver fazer mais uma tarefa e dizer você candidato a um cargo político, eu acho que ele tem todo o direito, observada um período de quarentena que se impõe a todos, né? E nós até para ingressarmos na advocacia temos uma quarentena obrigatória, e agora a OAB diz que quem ousar admitir um advogado, um magistrado aposentado nos seus quadros, o escritório inteiro fica impedido de trabalhar, né? É uma coisa completamente absurda, data vênia, com todas as vênias da minha querida OAB, que um dia eu vou voltar para lá, mas só para advogar no pro bono, para atender pessoas necessitadas. Não é? Porque o homem não pode ir para a inatividade completa, porque senão fica que nem a flor sem água, acaba morrendo de seco, né? Os desafios nos movem. Eu acho que a atividade política, e nós tivemos aqui um bom exemplo, Régis Fernandes de Oliveira, meu colega de Tribunal de Justiça de São Paulo, foi um dos mais brilhantes deputados federais aqui na área de justiça, sempre trabalhando, sempre operoso e trazendo a colaboração de uma experiência de vida intensa que ele teve, não é? E se a ministra Eliana Calmon ou o ministro Aires Brito aceitarem essa sedução, desafio de uma candidatura política, serão muito bem-vindos a qualquer das casas aqui do nosso parlamento, mas política, Armando, infelizmente, é feita para políticos. A pessoa tem que nascer com esse sangue na veia e estar disposto a viver isso dentro na sua vida. Eu acho que não é uma coisa para depois da gente ter percorrido todos os caminhos de trabalho em começar tudo de novo na área política. Mas há pessoas que têm o desafio como alimento da alma, né? E poderão trazer grandes colaborações. A ministra Eliana Calmon, o ministro Aires Brito, são pessoas, brasileiros invulgares, como é o ministro Joaquim Barbosa, falava que ele ia deixar o Supremo para ser candidato a presidente. Tudo isso é comentário que surge, porque são brasileiros notáveis, que engrandeceriam qualquer poder do Estado, como engrandeceram o Poder Judiciário, onde eles alguns trabalham e outros já trabalharam. O ministro Aires, a minha saudade imensa de estar sempre ao lado dele aqui no Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado pela entrevista, doutor Nelson Calandra. Eu agradeço imenso a você, a oportunidade, a TV Senado, a minha homenagem ao presidente dessa casa, senador Renan Calheiros, a todos os senadores do Brasil, e saibam que a magistratura brasileira está aí para intercambiar as suas experiências e para trazer uma colaboração muito forte para que não falte na mesa de cada brasileiro o pão da justiça. Muito obrigado. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem ligar no número do Alô Senado 0800 61 2211 ou acessar o nosso site na internet no endereço www.senado.leg.br/TV. Até um próximo Cidadania aqui na TV Senado.